Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Edmar e eu vim aqui para falar com vocês sobre a grande tribulação e o arrebatamento, já deixando bem claro que é impossível, biblicamente é impossível, o arrebatamento ser antes da grande tribulação. Então, irmãos, aqui no capítulo 24 do livro de Mateus, a gente tem uma boa noção que o arrebatamento ele acontece depois da grande tribulação, né? Vamos começar lendo então pelo versículo 3. Eu vou pular, irmãos, bastante versículo só para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas eu aconselho que você estude o contexto todo, não só versículo isolado, tá? No versículo 3 está escrito: E estando ele assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Aqui, irmãos, a gente pode usar essa frase de Cristo não só para falar sobre os falsos profetas, né? Que basicamente é o que ele vai estar falando aqui, né? Que vão surgir falsos profetas e que vão enganar os escolhidos, e que vai ser um tempo bem difícil, que vai ter tremores e tal, terremotos, né? Que haverá fomes e por aí vai. Aqui a gente pode citar coisas que as igrejas elas ensinam e que às vezes não tem nem fundamento bíblico, né? E muitas vezes é até antibíblico. Assuntos que a gente pode pôr em outros vídeos, como por exemplo, o dízimo, você não deve pagar o dízimo, é antibíblico. Como eu disse, eu não vou explicar nesse vídeo. A Trindade, não existe um Deus que é três, só existe o Pai, que é o mesmo com o Espírito Santo, é um único ser, né? Deus é o mesmo que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, até mesmo porque Jesus Cristo, ele é divino, ele é filho de Deus, né? E não é Deus, ele é filho de Deus. E também pode ser um assunto aí para o próximo vídeo. As igrejas aí que falam que o que detém o anticristo de surgir é o Espírito Santo que está sobre os escolhidos aqui na Terra. Também você não deve acreditar nisso. Quem detém o anticristo não é o Espírito Santo e não é a igreja de Deus. Eles usam esse texto, eles não sabem o que estão dizendo, hein, irmãos? Quem detém o anticristo não é, em hipótese alguma, não é o anticristo, não é o Espírito Santo de Deus. A gente poderia colocar aqui também a idolatria. Eu vou pôr a idolatria para generalizar, né? Porque a idolatria não cabe só para a igreja católica, tá, irmãos? Se você vai numa igreja e que ela prega, por exemplo, a teoria da prosperidade, ele está te pregando um Deus que não é o Deus bíblico, né? Nosso Deus, ele não é o Deus da teoria da prosperidade, da teologia da prosperidade. Não é, o nosso Deus também não é o Deus dos calvinistas, né? Porque por causa que o Deus dos calvinistas, se você for pegar e estudar, esse Deus seria um Deus totalmente louco, e o nosso Deus não é doido, não é louco. E por aí vai, irmãos. As seitas também, né? Tipo, Testemunho de Jeová é uma seita que prega um Deus que não é real também. Tem muita verdade lá, mas também tem muito engano, muita mentira, assim como as igrejas adventistas, e por aí vai. Então, irmãos, Jesus Cristo está falando para você ter cuidado com o que os homens ensinam a você, né? Os homens num parâmetro geral, falando tanto de pastores como de teólogos aí que falam, repassam informação sem estudar, sem procurar a verdade sobre muitos erros que as igrejas elas hoje vivem, né? E são erros muito enormes, muito grandes, né? E por aí vai, irmãos. Esse ponto aqui, ele, se fosse fazer um vídeo só para falar sobre ele,
A gente ficaria nesse assunto por horas, é muito extenso, né? Esse acautelai-vos que ninguém vos engane. Mas nesse caso, Cristo está usando para falar sobre a grande tribulação. Você não deve acreditar que a grande tribulação ela começa só depois que o Espírito Santo sai da terra. Eu quero ler aqui o versículo 15, só para dar ênfase, né? Eu vou usar outro lugar depois também para dizer isso, só para dar ênfase que você deve estudar as Escrituras Sagradas fazendo ligação de texto, né? Você não deve ler o versículo isolado só e tirar conclusões. Aqui diz: quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel. Quem lê, entenda. O que está sendo dito aqui? Exatamente aqui, irmãos, está ligando Mateus 24 com Daniel. Principalmente, especialmente com Daniel capítulo 7, tá? Porque haverá uma tribulação tão grande, versículo 21. Porque haverá uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Essa é a pior crise, irmãos, a pior fase da terra, né? Da vida na terra, é a época da grande tribulação. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqui é o que eu falei, né? Lá no versículo 15, que Jesus Cristo fala, né? Fala: quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel. Quem lê, entenda. Aqui, quando Jesus fala esse contexto, ele já liga com Daniel, capítulo 7. E quando você lê aqui, no 22, você também vai perceber que ele está ligando com Daniel, capítulo 7. Porque esse tempo, né, aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Esse tempo aqui, de tempos, metade de um tempo, que é 3 anos e meio, está lá em Daniel capítulo 7. E lá também está falando sobre o anticristo, também está falando sobre o arrebatamento. E Jesus segue dizendo: mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Irmãos, se você pegar esse versículo 22, você não precisa estudar mais nada sobre arrebatamento e grande tribulação. Se você estudou até aqui, se você passou por Daniel capítulo 7 e viu lá, né, as coisas do anticristo, e você chegou até aqui no versículo 22 de Mateus 24, claro que você deve tirar todas as suas dúvidas, você deve ler, estudar e saber o que cada ponto está dizendo. Mas só por aqui você já vê que o arrebatamento dos escolhidos, né, ele vem depois da grande tribulação. Porque primeiro, Jesus fala: e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Está lá em Daniel 7. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados esses dias. Mas por quê? Por que esses dias serão abreviados? O povo de Deus, ele vai estar na terra fazendo guerra contra o anticristo. Também está em Daniel capítulo 7. Né? Ele está fazendo guerra contra o anticristo, o povo de Deus. E o povo de Deus aqui, eles estarão perdendo a guerra, estarão morrendo. Lá em Apocalipse, você vai ver o povo chegando, e numa das visões de João, e um anjo vai estar explicando para João, o ancião vai estar explicando para João quem são aquele povo. É o povo que está vindo da grande tribulação, que está morrendo na grande tribulação. É o povo santo de Deus que está na terra, a igreja, os escolhidos, o povo que será arrebatado, eles estão sofrendo na grande tribulação. Entenderam? Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se o povo de Deus tivesse sido arrebatado antes da grande tribulação, esse versículo não teria sentido, porque o povo de Deus, eles estariam arrebatados, eles estariam com Deus, eles não estariam aqui na terra. Mas por causa do sofrimento deles, por causa da guerra que eles vão sofrer, do que eles vão passar, o tempo da grande tribulação foi abreviado para 3 anos e meio. Compreenderam isso aqui, irmãos? E lá no versículo 27, em diante, até o 31, Jesus Cristo já começa a falar sobre o arrebatamento. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão dos céus e os poderes do céu serão abalados. Então, irmãos, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Para quê, irmãos? Para quê? E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas. Apocalipse. Leia Apocalipse. Os quais se ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, a uma extremidade a outras dos céus. Irmãos, então você consegue perceber aqui que primeiro houve a grande tribulação, houve o sofrimento dos justos, né, dos escolhidos, e depois o arrebatamento. Em Daniel, capítulo 7, está escrito lá no versículo 21, eis, enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Os santos estão na terra, sofrendo uma guerra causada pelo anticristo, e o anticristo está prevalecendo contra os santos. Compreenderam? Até que veio o ancião de dias, Jesus Cristo, e foi executado juízo a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo dos santos possuírem o reino. Chegou o tempo dos santos serem arrebatados aos céus. Compreenderam, irmãos? Vocês compreenderam? Que primeiro tem que ter a grande tribulação. Primeiro a grande tribulação e depois, irmãos, o arrebatamento. Lá no versículo 25 está escrito que o anticristo, né, ele profirará palavras contra o Altíssimo, blasfêmias, e consumirá os santos do Altíssimo, a grande tribulação, cuidará em mudar os tempos e a lei, grande tribulação. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo. Um tempo, a tribulação, irmãos, tempo e tempos, em metade de um tempo, 3 anos e meio. Entendeu? Então aqui, primeiro foi dito sobre o arrebatamento, sobre a tribulação, sobre o arrebatamento, e depois começou, o Espírito de Deus começou a dizer novamente, começou a abrir de novo a mente para o povo, que primeiro tem que ter a grande tribulação. No versículo 26, está escrito, mas o tribunal se sentará em juízo, ele tirará o domínio, para destruir, para desfazer até o fim. Se compreenderam, irmãos? Primeiro, a grande tribulação e depois o arrebatamento dos santos, o arrebatamento do povo de Deus. Compreenderam, irmãos? No próximo vídeo, aí para frente eu vou fazer os vídeos explicando sobre quem detém o anticristo, que não é o Espírito Santo de Deus e também não é a igreja, não é o povo de Deus. Quem detém o anticristo vai ser explicado lá no próximo vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários, deixe seu like caso você tenha gostado do vídeo e se inscreva no canal. Fiquem todos na paz de Deus.